do capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Utilidade providencial da fortuna. Se a riqueza tivesse de ser um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, como se poderia inferir de certas expressões de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito? Deus, que a distribui, teria posto nas mãos de alguns um instrumento fatal de perdição, o que repugna a razão. A riqueza é sem dúvida uma prova mais arriscada, mais perigosa que a miséria, em virtude das excitações e das tentações que oferece. Enquanto permanecermos no corpo físico, estaremos a lidar com a dualidade, esta nossa transitoriedade no corpo e esta perenidade do espírito. A finalidade de estarmos temporariamente neste veículo físico é precisamente para realizarmos certas aprendizagens que a matéria em si nos oferece. Ou seja, a matéria está a serviço do espírito, procurando, através dela, o ser inteligente que nós somos, encontrarmos cada vez mais este encontro e esta relação connosco próprios, dirigindo-nos para a nossa essência e encontrarmos-nos a nós mesmos. Para isso, nós precisamos da existência das coisas materiais, que são materiais didáticos para que o espírito faça a sua aprendizagem aqui na escola da vida. E certamente que as coisas da matéria, todas elas, quaisquer que sejam, são todas elas dignas e todas elas cumprem uma função. São neutras, não são boas, não são más. São neutras. É o homem, o ser inteligente, que através do seu uso ou do seu abuso, de uma aplicação correta, construtiva, ou de uma forma excessiva, nós acabamos por aplicar e gerir esses bens materiais. Então isto significa que, por exemplo, o próprio dinheiro, quem é que não gosta de dinheiro? E não tem mal nenhum, absolutamente nenhum. O próprio dinheiro é uma energia espiritual. Alguns irmãos mais equivocados, estando menos esclarecidos, olham para o dinheiro como se fosse algo diabólico, negativo, de tentador. Não. As tentações, todas elas brotam dentro de nós. Aquilo que está lá fora só mexe connosco na medida em que nós nos identificamos com isso. Nada mais. Então, os bens materiais, e particularmente o dinheiro, cumpre uma função que é uma função educativa, que é nós aprendermos a gerir esses recursos materiais que não nos pertencem verdadeiramente. Eles estão temporariamente na nossa posse, mas são empréstimos divinos, porque tudo o que é do mundo pertence ao mundo. E basta lembrar que nós chegamos ao mundo sem nada. E vamos partir sem nada, materialmente falando. Nós trouxemos connosco a nossa bagagem intelectual e moral das nossas conquistas, das nossas aventuras e desventuras do passado. E vamos levar connosco aquilo que realizarmos nessa área
ao longo da nossa existência aqui no corpo físico. Então, o grande desafio para o ser humano é precisamente aprender, por um lado, a gerir bem os bens materiais quando os tem em maior abundância, ou saber aceitar e saber ter um comportamento de maior simplicidade e de respeito quando não os possui. Não são os bens materiais em abundância que levam a que uma pessoa não possa entrar no reino dos céus. É simplesmente a maneira como o rico se relaciona com a própria riqueza. Porque não estamos a falar, quando trazemos o espírito para reflexão, não falamos de quantidades. Nós estamos sempre a falar de qualidades. Então não é o ter muito. O ter muito é uma responsabilidade enorme, como nós vimos aqui nesta leitura, na medida em que a pessoa é chamada pela vida a fazer uma gestão desses mesmos bens, de forma a poder utilizá-los, aplicá-los de uma forma que seja favorável para a pessoa, para a sua família e para todos. Porque é uma prova também. E a prova da riqueza é mais desafiante do que a prova da pobreza. Assim como algo semelhante à da beleza física. São realmente provas, de uma maneira geral, na medida em que no mundo, por enquanto, ainda se sobrevaloriza estas coisas materiais. Damos grande importância. Vamos atrás, porque nos identificamos com tal. Ou seja, em vez de estarmos conectados com a nossa essência espiritual, nós acabamos por nos identificar, e a nossa identidade é construída a partir das coisas de fora. E é claro, quando isto acontece, nós vivemos uma profunda ilusão que é só uma questão de tempo, seja aqui ao longo da nossa existência, ou seja, quando partirmos para a pátria do espírito, vai chegar o momento da desilusão. E é um momento bom que chega para nos trazer a realidade e não continuarmos a imaginar que esses bens materiais nos tornam superiores ou mais do que os outros. Então Jesus, sendo ele o governador espiritual da terra, podendo ter-se apresentado como um filho de reis, de imperadores, onde ele quisesse. Ele simplesmente nasce numa família simples, da Galileia, Nazaré. Um pai carpinteiro. E isto para nos mostrar que não é a posição social, financeira, que importam aqui no mundo, dentro do nosso processo de aprendizagem e de crescimento a nível espiritual. Mas é aquilo que a gente faz com as coisas do mundo. Isso é que é o mais importante. E podermos chegar aqui é desafiante, porque as resistências são inúmeras que nós apresentamos a desapegarmos-nos. E o maior desapego nem é propriamente o desapego às coisas do mundo. O maior desapego é onde tudo começa na vida, que é dentro de nós. Então, se nós somos os agentes causais, onde tem que existir verdadeiramente o desapego,
É nas ideias que nós temos a respeito das coisas do mundo. Qual é a crença que nós temos? Como é que nós pensamos o mundo? Como é que nós nos pensamos a nós próprios? Então, o que é fundamental é desapegar-nos dessas ideias. Porque a partir do momento que nós nos desapegarmos delas, o resto, ou seja, o efeito, aquilo que acontece lá fora, fica naturalmente equilibrado. Nós passamos a usar sem abusar. Menos ainda ficarmos num comportamento de avareza. Porque isto aqui já é patologia. Quando alguém acumula, sem usufruto próprio, nem dos seus próximos, nem de ninguém, é nitidamente patologia. E todos nós acabamos por ser convidados pela vida a fazermos aprendizagens, quer na posse maior de alguns bens, ou até mesmo na escassez dos mesmos. Porque estas assimetrias, estas desigualdades existem ainda no mundo, porque nós ainda estamos nos tais apegos de crenças, de ideias, em relação a que os bens são nossos. São nossos. Nós os conquistamos com o nosso esforço. Coisa boa. Mas para que essa conquista tivesse se realizado, houve condições favoráveis de criaturas, de oportunidades, que a vida, ou seja, Deus, proporcionou para que a pessoa, chegando a um determinado patamar de conquista de bens materiais, agora aprenda a saber lidar com eles. Porque não é fácil. Existem estudos a nível social que nos mostram que pessoas a quem lhes saiu o Euromilhões ou outro tipo de jogos em que lhes saíram fortunas, fosse na lotaria, fosse onde fosse. Há estudos que mostram que certas pessoas a quem lhes saiu muito dinheiro, uma fortuna, ficaram multimilionários. No início foi uma maravilha. Ao fim dos meses, começa o calvário. E alguns deles, inclusive, terminam na falência piores do que estavam antes quando ganharam a fortuna. Divórcios litigiosos, luta pelos bens, e depois com dívidas muito maiores, porque naturalmente quanto mais a pessoa sobe, maior é a queda. Mas há pessoas a quem lhes saiu fortunas e continuaram muitíssimo bem. Porquê? Porque elas já eram felizes antes de terem aquele dinheiro todo. As outras não. E por isso souberam administrar com sabedoria, com bom senso. Porque de facto não é a fortuna, não são os bens materiais em abundância que trazem a felicidade à pessoa. Isto nós ouvimos imensos falar. Claro que alguns dizem, mas ajuda. Ajuda, claramente, é óbvio que traz condições que é menos uma preocupação da pessoa e que principalmente aqueles que tenham que contar os cêntimos até ao final do mês. Traz mais estabilidade, mais qualidade de vida, sem dúvida, mas não traz em si mesmo felicidade. Não traz. Porque se trouxesse, todos os ricos multimilionários, ou não sendo multimilionários, seriam felizes. E não são. São como os outros. Há aqueles que são felizes e aqueles que não são. E a pobreza é também um desafio, na medida em que a escassez, em geral, fala do abuso do passado. A gente ainda estamos a aprender
aprender, a sabermos lidar, a saber gerir os empréstimos de Deus. Esta é uma das finalidades da nossa existência. É aprendermos a gerir os empréstimos de Deus. Quando a gente souber gerir bem os empréstimos de Deus, a começar pelo nosso corpo físico, tudo ficará mais tranquilo. Não há ninguém que fale tanto em dinheiro quanto aqueles que têm escassez do mesmo. Esta é a realidade. E na altura em que nós todos acabarmos por ter aqui uma outra maturidade, estarmos no mundo, com o mundo, mas não pertencermos ao mundo, deixará de haver esta pobreza, esta escassez. Porque esta escassez, esta pobreza que nós vimos, é um resultado de uma pobreza espiritual. Tem-se muito dinheiro, muitos recursos materiais, mas espiritualmente há uma grande carência, há uma grande pobreza. Porque tudo começa aqui dentro. Então Jesus mostrou-nos que não era realmente necessário ser-se rico por fora para poder-se entrar no reino dos céus. Pelo contrário, ele falou que era necessário ser-se rico por dentro. Podermos amealhar aquilo que os ladrões não roubam nem as traças roem. São os bens da alma. São esses que são essenciais. O que é que o ser humano, mesmo rico, o que é que o ser humano em geral busca na vida? Assim, denominador comum. Ser feliz. Ser feliz para alguma coisa mais? Não. Só ser feliz. É só isso que se procura. E essa felicidade é uma construção interna, não exterior. Porque Jesus disse que o reino dos céus estava dentro de nós. Não vinha com aparências exteriores. Então os bens materiais estão aí como meios para servirem um fim superior, que é a desmaterialização ou a espiritualização do ser. Irmos aos poucos, usando os bens materiais, com a finalidade crescente de um autoconhecimento, de uma autoconsciência, de uma autorrenovação que nos faça sentir cada vez melhores. Não há, à partida, felicidade sem paz. E não é essa paz dos acordos aí fora, dos armistícios. É a verdadeira paz. Aquela que, mais uma vez, constrói-se dentro de nós. Dentro. Tudo é dentro. Tudo. E por isso a nossa presença aqui no mundo é aos poucos sairmos destas ilusões, ou seja, por outras palavras, ir abrindo os olhos da alma, saindo deste estado sonambúlico em que muitos nos encontramos, movimentando-nos como fôssemos sonâmbulos, estamos num estado de transe. Olhamos e não vemos. Ouvimos e não percebemos. Porque interiormente não existe maturidade. Não aperfeiçoamos ainda o suficiente os poderes do Espírito para nós podermos retirar da matéria o que ela pode nos oferecer na construção ou edificação deste reino dentro de nós.
Então temos nós a matéria que está a nosso serviço, embora no nível de consciência em que nós estamos, em média, nós ainda estamos muito mais escravizados à matéria, mas a finalidade é nós sobrepormos-nos a ela, porque nós é que somos o ser inteligente, nós é que organizamos a matéria. A matéria não se organiza, é o ser inteligente que a organiza. Ela é organizada. Todavia, nos estados temporários em que nós nos encontramos, ela está a nosso serviço para que nós realizemos aquilo que é possível através dos recursos que o mundo nos oferece, a começar pelo nosso corpo físico. Então é isto que nós precisamos realizar. Um trabalho de autoeducação a nível espiritual. Por isso estamos aqui semana após semana, de modo a que todas estas reflexões possam ser para todos nós, a começar para quem as expõe, naturalmente, para nos ajudar a fixar em nós, porque nós chegamos lá através do conhecimento, depois há que fixá-las através do sentir, isto é, passando a agir cada vez mais em conformidade com esse conhecimento. E neste caso, a doutrina está aí com todos nós, em nome do Cristo, é o Consolador prometido e consola porque nos esclarece a respeito dos porquês e dos paraquês da vida, para nos conduzir com mais acerto, com mais segurança ao longo da nossa existência, para irmos separando o que é superficial daquilo que é conteúdo, daquilo que é essência. Sairmos, portanto, daquilo que está constantemente sujeito à lei da mudança, para entrarmos naquilo que é perene, que é o próprio ser. Aquele que, em determinadas alturas, se permite observar o que é que está a pensar, o que é que está a sentir, o que é que está a acontecer. Então, quando nós estamos nesta posição interna, nós estamos na alma. E é a alma, então, que observa todas estas mudanças na nossa forma de pensar, na nossa forma de sentir, tudo aquilo que chega, tudo aquilo que vai, tudo aquilo que está, depois deixa de estar. É a alma. E é para isso que nós realmente nos encontramos sucessivamente aqui no corpo físico, para conseguirmos então libertarmos-nos deste condicionamento material que nos coloca num estado de maior inconsciência e conduzir-nos aos poucos para a luz da consciência. É sempre perigoso possuir sem saber usar. E nós vemos como nos entregamos a todo tipo de abusos e presentemente, na atualidade, os vícios inclusive que já existem, levando nessas adições à tecnologia, nomeadamente dos jogos, das redes sociais, principalmente na população mais jovem, porque está mais vulnerável, e como nós acabamos por possuir, mas não sabemos ainda usar verdadeiramente. E como se torna perigoso. É indispensável educarmos-nos espiritualmente, para que então possamos saber fazer bom uso das coisas do corpo, aplicando-as a favor das coisas da alma. Que os bens materiais, que são essa riqueza que se projetam na horizontalidade da vida e que são temporários, possam estar a serviço das conquistas verticais
da própria alma. E aí sim, então os bens materiais cumprirão verdadeiramente o serviço para o qual eles foram criados. Porque os bens materiais foram criados para o homem. Mas para muitos, os homens ficaram escravos deles. E aqui é que está o desequilíbrio. Aqui é que está a perturbação. Então há muitos ricos que são admiravelmente pobres de sovinice. E há muitos pobres que são maravilhosamente ricos de avareza. É necessário separar uma coisa da outra e para isso precisamos do bom senso, para que então não nos deixemos levar pelos enganos das aparências e irmos para outra camada da realidade, que é do espírito. Como é que a pessoa está na vida, como é que ela se comporta, como é que ela atua dentro das suas condições em que temporariamente a vida a colocou. Então que Jesus continue a inspirar-nos, a fortalecer-nos e que nós nos inspiremos sim nas suas lições e também no seu exemplo, de modo a podermos então dar a César o que é de César e darmos a Deus o que é de Deus. Ou seja, darmos ao mundo o que pertence ao mundo e darmos ao Criador as coisas que pertencem do ponto de vista da alma. Muita paz.